Ok, estão comigo até aqui? Agora vamos ler 13 versículos juntos. Pode ser? Estão preparados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 12. Isto é Jesus a falar, ele diz o seguinte: depois dirigiu-se àquele que o tinha convidado. Ele tinha sido convidado para uma situação e ele diz isto: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, nem para que não tenham, por sua vez, que te convidar a fim de te compensar. Quando deres uma festa, convida os pobres, os inválidos, os coxos e os cegos. Assim serás feliz, porque esses não têm com que te recompensar. Mas serás recompensado por Deus na ressurreição dos justos. Ao ouvir isto, um dos que estavam sentados à mesa disse a Jesus: feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Jesus contou-lhe o seguinte: um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. Versículo 17. À hora da festa, mandou um criado dizer aos convidados: venham, que está tudo pronto. Mas todos eles, um por um, foram-se desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e tenho de ir vê-lo. Desculpa, mas não posso ir. Outro respondeu: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Desculpa, mas não posso ir. Outro desculpou-se assim: acabei de me casar e por isso não posso ir. Eu podia pausar aqui e partilhar 2 ou 3 ideias sobre isso, está bem? Acabei de me casar. O casamento não é o fim do mundo, não é o fim da vida das pessoas. É o início de uma nova vida. 21. O criado voltou-se e contou isso tudo ao dono da casa. Este, muito zangado, deu-lhe esta ordem: vai depressa pelas praças e pelas ruas da cidade e traz para cá os pobres, os inválidos, os cegos e coxos. Quando o criado voltou, disse: já fiz como mandaste, mas ainda há lugares. Então aquele senhor insistiu: vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga-os a vir, para que a minha casa fique cheia. Garanto-vos que nenhum daqueles que convidei primeiro há de provar do meu banquete. Então eu quero falar convosco sobre a lição que está por trás daquilo que nós acabamos de ler. E a lição é esta: há lugar à mesa. O resumo é este: há lugar à mesa. Nós que somos discípulos de Jesus, que acreditamos em Deus, e aqueles de nós também que estamos aqui pela primeira vez e que em nome de Jesus vamos despertar e vamos nos tornar discípulos de Jesus também. Nós, se queremos ser bons discípulos de Jesus, se queremos seguir Deus de uma forma eficaz, de uma forma correta, de uma forma boa, de uma forma frutífera, nós precisamos de conhecer a mente de Deus. Precisamos conhecer o coração de Deus. Precisamos de saber o que é importante para Deus, para podermos nos guiar também. Um empregado, por exemplo, um bom empregado é aquele que sabe e que conhece o seu chefe. E sabe o que é que o chefe quer. E sabe o que é que o chefe procura. E que vai de encontro a isso. Um bom discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um filho de Deus, é aquele que conhece e que procura constantemente conhecer a mente, o coração de Deus, conhecer as intenções de Deus, conhecer a direção de Deus, o que é a prioridade de Deus e se alinhar de acordo com isso. Por isso é que nós queremos aprender mais sobre a palavra também, porque essa é uma das formas pelas quais nós conhecemos Deus e, conhecendo melhor Deus, nós seguimos-lo melhor. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, nesta parábola, nesta história que Jesus contou e que nós lemos hoje, há muita coisa que nós percebemos sobre como Deus vê e como Deus se movimenta na sua mesa, em quem Ele traz para perto, em quem Ele valoriza, em quem Ele valida. Deus não é apenas alguém que quer dar um banquete, não é isso que está a ser falado aqui. A figura do banquete e a figura da mesa está a ser usada para partilhar algo mais profundo. Para falar de algo que é mais profundo do que simplesmente um banquete. Ainda que o banquete é bom, o banquete para mim é suficiente. Eu gosto de banquetes, eu gosto de estar à mesa, de sentar, de comer, de beber, de falar, beber água, está bem? Água e outras bebidas que estão na Bíblia. De
falar sem destino, começar a conversar e não saber bem porque é que estamos a conversar, falar só por falar. Eu gosto disso. Eu conheço pessoas aqui na igreja que também gostam desse tipo de atividades, desse tipo de desporto, mas não vou dizer nomes, que as luzes estão acesas e dá para ver quem são as pessoas, não é como nos outros domingos, não é? Então, o que nos está a ser comunicado através desta parábola é que no reino de Deus, para Deus e para Jesus, há lugar à mesa. A mesa tem que ter lugares para as pessoas. Há um convite, há um chamamento. Olha, vai haver um banquete, tu tens de vir. Vai haver um banquete, vou chamar alguém para esse banquete. Vou preparar alguma coisa, mas vou chamar alguém. Nós achamos que a vida, e muitas vezes nós achamos que o reino de Deus, ele gira à volta de mérito. Gira à volta de, tu tens que fazer para merecer. Tu tens que conquistar o teu lugar na mesa. Tu tens que, por exemplo, vir servir. Tens que vir servir. Vejam só como isto pode soar contraditório, mas não é. Tu tens que vir servir a tua igreja para Deus te aprovar e Deus te abençoar. Não, isto não funciona assim. Deus te abençoa e porque Deus te abençoa, tu podes servir também. Não é uma troca. Quando nós servimos, como a visão que eu tive, que nós vamos servir na limpeza, vamos servir nas luzes, vamos servir em muitas áreas, a igreja vai se levantar, isso não é uma troca que nós estamos a fazer com Deus. Isso não é um pagamento de um lugar à mesa. Não, o Senhor já nos convidou para nós estarmos à mesa há muito tempo atrás. Nós já temos acesso a esse convite, nós não vamos pagar nada, não há nenhum pagamento, o convite é gratuito. Não é uma troca, não tem a ver com o nosso estatuto, não tem a ver com a conveniência que o Senhor nos convida à mesa porque Ele quer sacar alguma informação. Ele convida à mesa por causa daquilo que nós podemos trazer, por causa da honra que nós trazemos à mesa. Não, nós podemos fazer isso uns com os outros. Às vezes há pessoas que nós convidamos na mesa da nossa vida por conveniência. Eu não quero ser teu amigo, mas eu preciso de ti. Eu preciso daquilo que tu tens, eu preciso daquilo que tu representas, eu preciso de ter acesso a ti por causa da posição que tu ocupas, então eu vou-te convidar para tu estares na minha mesa. No reino de Deus não funciona assim. O Senhor, Ele lança o convite. Jesus mostra-nos uma mesa diferente, uma mesa em que tudo já está preparado. Tudo já está preparado. O que é que eu posso trazer para cima da mesa? Eu trago o quê? Eu trago a salada? Eu trago o vinho, eu trago a água, eu trago o bacalhau, eu trago o quê? Não, está tudo preparado, não tens de trazer nada, podes vir. Esses convites são bons, são os bons convites. Não é? E o que é que a pessoa faz? Algumas pessoas, quando recebem um convite assim, não tens que trazer nada, ela traz ainda assim alguma coisa. Mas ela não traz por obrigação, ela traz por gratidão, por honra. Dizer, não, mas eu quero te honrar e para mim é um privilégio se eu puder oferecer alguma coisa. Então, nós podemos oferecer coisas a Deus, nós oferecemos a nossa adoração a Deus, nós oferecemos o nosso tempo a Deus, nós oferecemos o nosso tempo à igreja, por exemplo, mas isso é apenas por resposta a alguma coisa. A mesa está preparada e tudo o que nós precisamos já está na mesa. Tu não precisas de trazer mais nada para a mesa do reino de Deus. Na mesa do Senhor, tudo já está preparado. O Senhor, Ele prepara o banquete primeiro e depois Ele lança o convite. Dizer, olha, vem, aparece. Tens aqui tudo o que tu precisas. Tens os melhores sabores, estão aqui em cima dessa mesa. As respostas às tuas necessidades estão em cima desta mesa. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está aqui disponível nesta mesa. Tu só precisas de aparecer. Nós só precisamos de aparecer. Então, este lugar é um lugar onde tudo já está preparado. Primeiro ponto, Deus não convida por conveniência. Nós já falamos um pouco sobre isto. Que nós muitas vezes pensamos numa lógica de retribuição. Nós pensamos numa lógica de dar e receber. Nós muitas vezes trazemos isso para dentro da nossa própria igreja. Nós queremos estar com as pessoas que nos dão alguma coisa, nem que sejam as pessoas que nos dão satisfação. Por isso é que muitas vezes nós tendemos a falar com os nossos amigos. Nós vimos à igreja, entramos aqui, tem um monte de gente aqui. Muitas pessoas bonitas. Hoje eu consigo ver as vossas caras, muitas vezes não consigo. Mas nós tendemos a falar com quem? Com as nossas pessoas bonitas. Nós queremos saber da vida de quem? Das nossas pessoas, das pessoas que nos interessam. E não é porque nós somos maus.
É porque elas nos fazem sentir bem. São tão interessantes. São as pessoas que nos dão vontade de nós sentarmos e sabermos da vida delas sem esforço. Sem nós sentirmos que estamos aqui a tentar arrancar alguma coisa de nós. Não, é tão bom estarmos com os nossos amigos. É tão bom estarmos com aqueles que nos são próximos. Mas Deus não funciona assim. Deus não convida as pessoas por conveniência. Deus não convida os preferidos. Deus não seleciona o tipo de pessoa, o perfil certo. São as pessoas com este tipo de etiqueta. São as pessoas desta aparência. São as pessoas deste extrato. São as pessoas deste grupo. Deus não funciona assim. Se nós funcionamos assim, então isso mostra que nós talvez não conheçamos tão bem o Deus que nós dizemos servir. Nós precisamos de o conhecer. Precisamos de andar de acordo com a sua lógica. E a sua lógica não é uma lógica de conveniência. O reino de Deus não funciona pela lógica da troca. Funciona pela lógica da graça. E na lógica da graça, alguém dá algo que nunca lhe será devolvido pelo outro. Na lógica da graça, nós damos uma coisa sem esperar receber em troca. Na lógica da graça, quem percebe esta lógica da graça vai ter com alguém que não tem nada para lhe dar, que não lhe desperta interesse, que não vai mudar a sua vida em princípio, e ainda assim dá o seu melhor, e ainda assim se importa, e ainda assim se desgasta, e ainda assim oferece algo, mesmo que não receba em troca. Então, meu irmão, minha irmã, porque há aqui muita gente que dá muito e que não recebe em troca, e que não está a receber em troca. E isso dói muitas vezes, isso mói-nos, isso mexe connosco. Mas eu quero te lembrar que o Deus que nós servimos, Ele também dá sem esperar nada em troca. Ele também se doa, Ele deu o seu próprio filho. Ele deu o seu filho por inteiro. Nós não vamos dar os nossos filhos como Ele deu o seu filho. Nós não vamos fazer isso. Ele não nos vai exigir essa troca. Ele não nos vai pedir isso. Porquê? Porque Ele é um Deus de graça. E se Ele é um Deus de graça, os seus seguidores também precisam de ser graciosos. Nas coisas grandes, nas coisas pequeninas também. Então, quando nós entrarmos na igreja, vamos fazer a ronda. Ok? Há alguns conceitos. Quem tem ouvidos para ouvir tem que ouvir, está bem? Há alguns conceitos que são importantes para nós em 2026. Adoração violenta. Adoração violenta. Mirna mais 200, está bem? Irmãos. Ronda. O que é fazer a ronda? É bom estar ali no bar. É uma bênção estar ali no bar. Há meses que eu não vou ao bar. Mas não é porque eu não estou aqui na hora em que as pessoas estão no bar. Não é isso. E não é porque o bar não é uma bênção. Não, tem coisas boas lá. Saborosas, gratuitas. É porque alguém tem que fazer a ronda. Porque há pessoas que não ficam no bar, elas sentam aqui assim e estão sozinhas. E se nós queremos ser graciosos, nós vamos ao bar porquê? Porque há alguma coisa lá para nós. Mas aqui também há pessoas. Aqui também há gente. E qual é a resposta graciosa de pessoas que percebem a graça de Deus em relação a isso? Dizer assim, eu tenho 4 semanas para me refastelar no bar. Eu vou tirar uma semana para começar, para fazer a ronda. Assim, eu vou comer rápido, assim, vou dar só uma drink e depois eu vou fazer a ronda. Vou andar atrás de pessoas que eu não conheço. Vou perguntar quem elas são e há quantos anos é que elas estão na igreja. Bem? E vou me importar e vou doar alguma coisa. Porquê? Porque não tem a ver com conveniência. O conveniente é nós estarmos todos ali atolados ali. Isso é conveniente. E é bom, há muita coisa, há comunhão aí, há coisas que acontecem, a igreja começa ali, não quero, agora o bar vai estar vazio para a semana, não é isso? Os irmãos, pastor, o que é isso? Está a estragar o nosso trabalho, não é isso. Nós temos tempo para estar ali, mas nós precisamos de fazer a ronda também. Não, isto é uma roda, até é bom, porque a pessoa anda assim em círculos, mas não só aqui, nós precisamos fazer a ronda na nossa vida. Pega no teu telemóvel, começas na letra A, e vais e fazes scroll, e cada vez que houver um nome que te desperta, eu nunca mais ouvi falar sobre esta pessoa,
e diz assim: o pastor mandou eu te mandar esta mensagem. Não diz essa parte. Mandas a mensagem, diz como é que tu estás. Para orar por alguém, faz a ronda no teu telemóvel e terminas na letra Z. Ok? Para quem não entendeu, começas na A e vais tudo um por um e terminas na Z. Numa tarde dá para fazer isso, dependendo dos contactos. Há aqui pessoas que guardam o número de toda a gente. Se for a minha, por exemplo, 2 tardes, está bem? Mas faz isso, faz a ronda na tua vida. Faz a ronda das pessoas da tua vida. Não vás apenas para os sítios que são naturais para nós. Os sítios que são naturais são os sítios de conforto. São as pessoas que nos deixam confortáveis. E todos nós temos pessoas assim. Todos nós temos os nossos amigos. Todos nós temos isso. Isso não é pecado, isso não é errado, isso não há mal nisso. O que há mal é nós não fazermos a ronda também para os outros. Não estendermos o convite a outros também para fazerem parte da nossa mesa, dizer: olha, eu tenho coisas para dar, eu gostava que tu viesses também para eu partilhar contigo, eu gostava que tu viesses à minha vida para partilhar alguma coisa contigo, porque isso está mais alinhado com o reino de Deus. É uma mesa que não é construída para impressionar apenas as nossas pessoas, mas para revelar o coração de Deus. E quando nós fazemos isso, nós revelamos também o coração de Deus. Por que é que esta pessoa se importa comigo? Esta pessoa podia estar ali no bar, o que é que ela vem ter comigo? Faz um brilharete, porque tu mostras o coração de Deus também, que é o Deus que se importa e que vai de encontro aos outros. É o Deus que chega primeiro, é o Deus que alcança antes de ser alcançado. Então, quando nós percebemos esta lógica, nós fazemos uma ronda como deve ser, no sentido em que, se o Senhor me alcançou antes que eu o pudesse alcançar, eu também posso alcançar outras pessoas antes que elas me possam alcançar a mim. Eu vou fazer um bocadinho daquilo que eu aprendo com o Senhor. Mas muitos rejeitam este convite ainda assim. Muitas pessoas vão rejeitar o convite. Nesta parábola, muitos rejeitaram o convite. Até os convites que o Senhor proporciona podem ser rejeitados. Isso nos diz algumas coisas. A primeira é que, se os convites de Deus podem ser rejeitados, então os nossos também podem. Alguns de nós sofremos com a rejeição. Eu tenho dado tanto por esta pessoa e ela não corresponde. Eu tenho me esforçado e ela não corresponde. Isso dói, sim. Mas vamos encontrar solidariedade no facto que Deus também vê muitos dos seus convites rejeitados, por nós inclusivamente. Nós muitas vezes somos os primeiros a rejeitar. Então, se tu tens sentido rejeitado, lembra-te que o Senhor, Deus, Ele também foi rejeitado. Ele também é rejeitado muitas vezes. E encontra consolo aí também. Encontremos consolo nisso. E encorajamento também. Porque o Senhor, Ele não para perante a rejeição. Ele não se detém perante a rejeição. A rejeição não é o ponto final. Se o Senhor se detivesse perante as nossas rejeições, as N vezes que nós rejeitamos o seu chamamento, nós estaríamos numa situação muito diferente. E é por causa do facto de Ele ser gracioso e de Ele lançar novamente o convite que nós estamos aqui. Então eu sei que a rejeição ela desgasta, mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, lança novamente o convite. E assim, eu sigo um Deus que Ele lança o convite novamente. Ele não para por causa da rejeição. Ele não para porque Ele mostra cuidado e não recebe reconhecimento. Ele não para porque Ele mostra graça e não recebe gratidão. Ele não para. Ele renova. Ele renova. Então que o Senhor nos renove e nos ajude, aqueles de nós que estamos cansados de cuidar. Sabem o que é isso? Nós nos cansarmos de amar pessoas, de amar gente. Ficamos cansados, esgotados. Dizemos assim, eu não vou fazer mais isto. Eu não consigo mais dar mais e não saber o que é que vem aí. Eu não consigo dar e de repente ser frustrado, investir em pessoas e as pessoas não corresponderem. Eu vou desistir. Alguns de nós estamos aí. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a tu encontrares renovo em Deus. O Senhor, Ele renova as suas misericórdias, a sua graça. Ela não é uma graça gasta. Graça nova, inteira, todas as manhãs, todos os dias. Então lança novamente o convite. Mas eles não merecem. Lança novamente o convite. Mas eles vão dizer que não. Lança o convite. Eu não vou gostar. Lança o convite.
Ghost, vão-te dar ghost. Sabem o que é ghost? Mandas uma mensagem a alguém e a pessoa não responde. Não é como eu demoro muito a responder, mas eu respondo. Eu demoro muito. A pessoa não responde, nunca responde. Vai-me dar ghost e eu vou pensar porque é que a pessoa não respondeu e vou passar pelos milhões de possibilidades. Lança o convite e diz: Senhor, muda o meu coração, ajuda-me a amar sem esperar nada em troca. Eu vou lançar o convite. Alguns de nós precisamos de o fazer. Mas isso nos diz também que muitas vezes, e nas várias situações que nós lemos, o problema nunca foi a falta de convite. Todas as pessoas que rejeitaram um convite na parábola que nós lemos, o problema não foi a falta de convite. O convite chegou lá, a mensagem chegou. Tu foste convidado. Aparece, a hora é esta. O problema não foi a falta de resposta, porque todos responderam. Não deram um ghost. Responderam. Disseram: eu não vou por causa disto. O problema não foi isso. Então houve um convite e houve uma resposta. Até aí tudo bem. Todos foram educados a esse ponto. O problema eram as prioridades trocadas. O problema não foi que a mensagem não chegou, que não houve uma reação. O problema eram as prioridades. E sabem, muitas vezes o nosso desafio não vai ser termos uma vida totalmente longe de Deus. Não vai ser em todos os casos nós estamos totalmente a leste daquilo que Deus quer para nós, da sua vontade. Nós podemos estar aqui na igreja todos os domingos, podemos procurar ser os cristãos exemplares, podemos fazer as nossas orações, podemos fazer tudo o que é suposto um cristão fazer, mas ainda assim nós termos as nossas prioridades trocadas. Ainda assim, aquilo que é realmente importante para nós ser outra coisa. O perigo muitas vezes não está naquilo que é pecado ou não é pecado. O perigo às vezes está naquilo que nos distrai e naquilo que não nos distrai. Por isso é que muitos de nós não vamos ter uma experiência extravagante. Nós não vamos ter uma experiência extravagante entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Não vai ser assim. Connosco, com a maior parte de nós vai funcionar assim. Há uma distraçãozinha ali. Há uma coisa, não é para te tirar dos caminhos do Senhor, não é isso. É só para te distrair. Há um relacionamento, alguém que te irrita, é só para te distrair. Há uma necessidade qualquer que nós temos, uma crise de identidade que nós temos, só para nos tirar assim o foco. Há uma oportunidade, coisas que nós chamamos de bênção, né? Coisas que vêm para nos abençoar e que de repente mexem com as nossas prioridades. Eu sei que o Senhor está-me a chamar por aqui, mas olha estas oportunidades todas. Eu sei o tipo de coisas que eu preciso na minha vida. Eu sei o tipo de pessoas que eu preciso estar perto, mas olha estas oportunidades todas. Olha esta pessoa que me está a dar atenção. Eu sei o tipo de homem, o tipo de mulher com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero constituir família, mas olha este anjo do Senhor. Com 6 anjinhos aqui, divididos, que apareceu na minha vida. Às vezes o problema não é se é pecado ou não. E se nós olhamos para as coisas e pensamos, mas isto está na Bíblia ou não está? Agora vamos ter o Logos, não é? E vamos falar muito sobre isso. A questão não é essa. A questão é aqui que o Senhor me quer ou não? Isso é o que eu tenho que colocar na minha agenda ou não? A nossa agenda, ela revela muita coisa sobre o que é realmente importante para nós. O que é importante para nós não é aquilo que nós dizemos que é importante para nós. O que é importante para nós é o que está na nossa agenda. Isso é o que é importante para nós. Isso é o que é revelador. Isso é que revela as nossas prioridades. Então, o perigo não está no pecado evidente. Muitas vezes está nas distrações que nos afastam da vontade de Deus. E é aí que nós temos que nos focar. Porque muitas vezes o diabo não nos vai apresentar um plano diabólico. Ele vai nos apresentar uma bênção de uma distração. De Deus. Parece que uma coisa que é de Deus. Com todo o aparato. Com toda a benevolência. Mas é uma distração. E alguns de nós temos gasto energia em distrações. Que nos estão a retirar do foco. Que nos estão a tirar a visão.
Nós temos muita coisa importante para fazer. Nós precisamos de saber dizer não àquilo que não é importante. Sim, eu gostava muito de me dedicar a esta situação. Eu gostava muito de me dedicar a esta conversa. Eu gostava muito de terminar esta discussão. Mas há coisas mais importantes. Eu gostava muito de dizer que sim a isto. Mas há coisas mais importantes. Mesmo entre nós, como igreja, nós não vamos conversar sobre todos os assuntos que dá para conversar. Às vezes nós temos que nos centrar e focar. Senhor, mostra-nos o que é realmente importante para nós. Vamos buscar a vontade de Deus como igreja. Há muitas visões diferentes aqui representadas. Se querem fazer parte da CCLX e liderar na CCLX, cabeçadas. No domingo não. No domingo estamos juntos. No domingo nós nos focamos no que é realmente importante. Na segunda-feira, pastor, porquê é que isto aconteceu? Pastor, porquê é que aquilo não aconteceu? O pastor também, não sei o quê, porquê é que isto aconteceu? Porquê é que aquilo não aconteceu? Eu acho que é assim. Eu acho que não é aquilo. Aquela pessoa, viste como é que ela se comportou? Viste que ela não olhou para mim, mas os olhos dela não foram os olhos normais. E eu sei o que é que eu estou a falar. Depois vamos discutir o que é um olhar normal. Depois vamos discutir o que é um olhar. E depois vamos discutir separadamente o que é normal. E, entretanto, já estamos na quarta-feira. Nós precisamos seriamente de olhar para a nossa vida como cristãos e seguidores de Jesus. E pensar que prioridades é que nós temos. Será que nós estamos a colocar os nossos olhos, o nosso tempo, a nossa agenda naquilo que realmente importa, nos convites que o Senhor nos faz, mesmo durante esta pregação? Será que nós estamos focados naquilo que realmente importa, que o Senhor está a falar connosco? Ou são pensamentos que a gente está a deixar passar para a próxima semana, logo se vê? Distrações. Mas o que Deus faz perante a rejeição e perante as distrações Ele impõe a sua agenda. Ele diz, sai depressa aos seus empregados, vai buscar outros, vai buscar, se os prováveis não estão preparados, vai buscar mais pessoas, vai buscar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Então quando muitos dizem que não, o que Deus faz não é cancelar a festa, não é cancelar a ceia. O que este senhor na parábola fez não foi isto. Ele não cancelou o jantar, não disse, olha, os meus convidados não vêm, não há mais jantar. Acabou, não há jantar, está cancelado, ninguém vem, não há jantar. Ele alarga o convite. Ele alarga o convite. A Bíblia diz em João que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas depois diz logo a seguir outra coisa, um convite alargado. Ok, os seus não o receberam. Os que deviam receber não receberam. Os que eram prováveis não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nascem nem do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Então a resposta que Deus vai ter à rejeição é alargar o convite. Ok, não vêm estes, convida mais. Diz para virem outros. Diz para virem os improváveis. E sabem o que isso nos ensina a nós também, para nós aplicarmos a nossa vida? Nós se calhar precisamos de alargar o convite. Alguns de nós estamos frustrados, mas porque nós não experimentamos alargar o convite. As pessoas que deviam cuidar de mim não estão a cuidar. Ainda não me mandaram mensagem. Alarga o convite. Procura outras pessoas. Foca nas pessoas que se importam contigo. Mas eu queria muito fazer parte daquele grupo. Aquele grupo não te quer. Arranja outro grupo. Mas aquele irmão não era o meu preferido. Eu queria a mensagem do outro. Eu queria a atenção do outro. Eu queria o amor do outro. Ou da outra. Alarga o convite. Abre. Alarga a tenda. Diz assim, olha, eu agora vou procurar outros amigos. Eu vou procurar outra família. Eu vou criar outra família. Uma das coisas incríveis de igreja é que dá para criar família. Dá para criar relacionamentos de pessoas que elas se tornam a nossa família, se tornam a nossa casa, são as nossas pessoas. Agora a minha família e os meus irmãos são estas pessoas. Alguns de nós fomos rejeitados de formas graves e não devíamos ter sido rejeitados assim.
não devíamos ter sido rejeitados pela nossa família biológica, pelos nossos pais, mães, pela nossa família espiritual. Mas o que eu quero te dizer hoje, alarga o convite, abre espaço, renova a tua mente. Diz assim, eu vou renovar a minha mente, eu vou sentar com novas pessoas. Aqui, se essas pessoas não têm vindo, não têm respondido que sim aos meus convites, eu vou convidar outros. Eu vou fazer a ronda na minha vida e vou dizer, olha, tu por acaso estarias interessado em sentar à mesa comigo? Em partilhar mesa comigo? E quando alguém disser que sim, a gente convida quem diz que sim. Porque o Senhor fez isso também na sua própria mesa. Ele convidou alguns, e nós às vezes olhamos uns para os outros e pensamos, de certeza que este foi convidado. De certeza que o pastor Joel estava lá, no lugar. Recebeu o convite VIP. À direita da direita do Senhor. De certeza que os pastores estavam lá. Coitado de mim. Isso não funciona bem assim, tá? Talvez nós achamos que os outros tiveram direito ao convite. Mas nós não devemos nos preocupar com os convites dos outros. Devemos nos preocupar conosco. E se o Senhor, Ele nos chama, e Ele chama aleijados, coxos, feridos, pessoas que não se chamam para mesas de gala, para jantares de gala. Eu já estive em alguns jantares de gala. Comida ótima. Maravilhosa. Toda a gente está bonita. É impressionante. Todas as pessoas são bonitas. Eu até me sinto... Sinto-me em casa. Toda a gente está bonita, toda a gente bem parecida. As formas, os fatos, tudo encaixa. Toda a gente cheira bem. Os cheiros. Até os cheiros. A pessoa está ali a 10 metros e tu sentes o aroma suave. A vida não é assim. A vida não é toda bonita. As pessoas não estão assim do jantar. Quando acabar o jantar, a pessoa vai para casa e vai se desborrar toda, não é? E o que o Senhor faz é não exigir que nós apareçamos com uma forma que não é a nossa, de uma maneira que não é a maneira como nós andamos, de uma aparência que não é a aparência com que nós estamos normalmente. E Ele cria um lugar cativo para nós ainda assim. Então, eu não sei quão coxos nós somos, quão aleijados nós somos, o quão imperfeitos nós somos, o quão cegos somos. E alguns de nós somos assim literalmente, outros de nós somos assim no nosso interior, na nossa identidade. Nós cocheamos ainda, não sabemos bem quem somos, duvidamos das coisas que nós dizemos aqui. Nós cantamos que somos filhos de Deus, mas duvidamos. Nós dizemos que somos santos e nós duvidamos disso. Nós dizemos que somos de Jesus e que andamos com Jesus e que Ele nos separou. E nós duvidamos disso. Seriamente. De uma forma muito concreta. E continuamos à procura de validação constante. E quando a encontramos-la para depois termos que a manter e às vezes perdemos novamente. Nós não somos constantes na nossa fé. Nós não somos constantes na nossa identidade em Jesus. Jesus é constante. Nós não. Mas o Senhor cria uma mesa onde Ele chama toda a gente. Mas Senhor, eu estou aleijado. Senhor, eu não estou ainda em condições. Não é essa a questão. A questão é, vem assim como tu estás. O convite é para ti. O convite é para ti como tu estás. É para mim, como eu estou, como eu sou. Com tudo o que envolve sermos nós. Esse é o convite. E sabem, quando Deus alarga o convite, Ele faz com que haja um lugar na mesa para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. E tu podes sentir-te a pessoa mais aleijada em alguma área, mas isso não quer dizer que tu não tens lugar à mesa também. E não vais ter um menu diferente. Não vais comer uma coisa diferente. Não há uma secção dos aleijados na mesa, que fica lá no fundo, né? Comem outra comida, tem um menu assim, um menu aleijado. Não, toda a gente come a mesma coisa. Toda a gente é servida da mesma maneira. Toda a gente é tratada com a mesma dignidade. Nesta mesa há um lugar para todos. Então há lugar na mesa.
há espaço na mesa. Aquilo que nós muitas vezes desprezamos, as pessoas que muitas vezes nós desprezamos, Deus chama para perto, chama para a sua mesa. Há um convite aberto para quem quiser entrar. E Deus continua a chamar, a mesa continua posta. E o Senhor, Ele quer uma mesa farta. Esse é o segundo ponto. Deus decidiu que a sua mesa era grande e que ia estar cheia de gente. E Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer para encher essa mesa de gente. Por isso é que alguns de nós vamos nos sentir assim, como nós lemos, a certa altura, se nós prestamos atenção, o Senhor diz assim ao seu empregado: vai pelas ruas e obriga-os a vir. Obriga as pessoas a virem para a mesa. Mas eu não queria ir. Mas vens. Mas vens. E alguns de nós, as circunstâncias da vida, obrigam-nos a estar nessa mesa. Não fomos nós bem que escolhemos, não sentimos que escolhemos. Nós sentimos que fomos empurrados para Deus, empurrados para Jesus, atirados para a mesa. Eu não sei, eu estava na minha vida e de repente aqui estou nesta mesa e pronto, olha, não sei. Apareceu alguém a dizer que era para eu vir aqui e eu não tive coragem de dizer que não. E ainda bem que alguns de nós vamos ser obrigados a estar na mesa. Não temos vontade, não temos iniciativa, mas o Senhor vai nos obrigar a virmos até à sua mesa. Essa mesa continua posta e ela tem que ser cheia com cada um de nós lá. Em nome de Jesus. E o que é que isto nos ensina? Isto nos ensina, se nós servimos a um Deus que tem uma mesa e essa mesa está posta e está aberta e este convite ainda está válido, ainda pode ser aceito, nós precisamos de ser também uma igreja que tem a sua mesa com os mesmos valores, com os mesmos princípios, uma mesa posta, aberta, para que as pessoas possam fazer parte, elas possam pertencer. Uma mesa para todo o tipo de gente, uma mesa que convida todos a estarem presentes, a virem para perto, a chegarem perto primeiro. A dizer assim, olha, vem primeiro. Mas eu estou assim, mas vem primeiro. Vais comer, vou comer o quê? Mas vai acontecer o quê? Vamos comer todos a mesma coisa. Chega primeiro. Se nós não somos uma igreja que se habitua a ter uma mesa posta para todos os tipos de pessoas, para todo o tipo de gente, uma igreja que convida, então nós não estamos a cooperar com a vontade de Deus. Porque Deus tem uma mesa que convida, porque é que a nossa mesa tem que ser diferente? Que tipo de cooperação é essa? Que tipo de coerência é essa? Se nós na nossa vida pessoal, nós não temos uma mesa onde se sentam lá pessoas que não têm nada para nos dar, sentam lá pessoas esquisitas, onde nós nos dedicamos tempo em situações complexas, que tipo de mesa é essa? E se condiz com a mesa do Senhor? Precisamos ser uma igreja que convida, precisamos ser cristãos que não escolhem com quem se dão ou quem se doam por causa da retribuição que elas podem dar. Que não escolhem com quem se dão em função dos talentos que as pessoas exibem. Que não escolhem em função dos dons que as pessoas têm. Que não escolhem apenas em função do carisma que as pessoas demonstram. Isso não é andar como Jesus. Isso não é servir a este Deus que tem esta mesa. Não é. Não pode ser. Nunca será. Pessoas que incentivam outros a responderem ao convite de Deus. E a fazerem-nos sem desculpas. Quando poderia haver todas as desculpas, eu não tenho etiqueta, eu não recebi o primeiro convite, eu estou demasiado mal na minha vida, neste momento, eu estou numa fase da minha vida em que não é bom vocês colocarem-me à mesa, isso vai ser constrangedor para os outros, porque toda a gente vai perceber o tipo de dificuldade que eu tenho, toda a gente vai perceber, quando eu começar a tentar comer, vão perceber as minhas debilidades, vão perceber que eu não tive as aulas de etiqueta que eu devia ter. Eu ameacei o meu filho que ele ia ter aulas de etiqueta. Ameaças que os pais fazem. Coisas assim. Comer. Também eu não vou cumprir a ameaça. Também o meu filho é uma bênção, come muito bem. Com garfo e faca. Só que naquele dia eu tive que... Nós não temos que ter aulas de etiqueta espiritual para chegarmos à mesa do Senhor. Nós não temos que ser pessoas espirituais. Não temos que ser as pessoas espiritualmente preparadas para chegarmos à mesa do Senhor. Nós seremos preparados à mesa durante o banquete.
enquanto nós estamos perante o Senhor, enquanto nós já estamos a receber. A santificação acontece à mesa, não acontece à porta. E nós precisamos ser pessoas que têm esta noção de que a mesa não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. É a partir da mesa que nós somos transformados, é a partir da mesa que nós andamos com Jesus. É na mesa que Ele vai falar connosco, é na mesa que Ele vai tocar as nossas vidas, não é fora da mesa. Então alguns de nós que temos nos colocado fora da mesa, às margens, debaixo da mesa, receber migalhas, à espera de alguma coisa, à espera que alguém nos dê restos e que nos traga um prato de misericórdia. Eu gostaria que nós pudéssemos abandonar esta visão hoje. A mesa ela é firme, ela se mantém, ela não vai mudar. A mesa já está posta. Foi o Senhor quem pôs esta mesa. Quando Ele enviou Jesus para se entregar por nós, Ele estava a estabelecer uma mesa. E essa mesa não será tirada. Ninguém vai levantar a mesa. Nós podemos chegar lá atrasados, mas a mesa vai permanecer lá com o lugar cativo. O que eu gostaria é que nós pudéssemos transformar a nossa mente hoje. Que nós pudéssemos ver o mundo, ver os outros e vermos a nós também como o Senhor vê. E o Senhor vê em todos o potencial de estarem à mesa. Então isso quer dizer que eu posso estar à mesa em potencial e tu também podes estar à mesa em potencial, sim. Não me interessa quem tu és, nem interessa quem eu sou. Nós podemos estar à mesa. Sabem o que é que vai acontecer quando nós nos sentarmos à mesa um dia? Na glória, no céu, no paraíso, com Deus. Vai estar lá pessoas que nós não queremos que estejam lá. E eu acho que Deus vai nos sentar ao lado dessas pessoas. E, como não vai haver choro, nem lamento, nem pranto, ninguém pode dizer nada. Tu tens que comer alegremente. E isso é o Evangelho. Essa é a violência do Evangelho. Essa é a ofensa do Evangelho para nós. Que Ele nos obriga a sentarmos à mesa com as pessoas que nos magoaram, com as pessoas que não pediram perdão como deviam, que não se retrataram. Mas um dia encontraram Jesus e Jesus convida-as à mesma mesa que nós, com as mesmas condições, comer a mesma comida. É violento, mas é mesmo assim. Podemos ficar de pé? Então, talvez alguns de nós estamos à mesa, mas nós temos sido um empecilho para outros chegarem à mesa. Nós estamos na mesa e nós estamos a tentar sermos os seguranças. Ninguém nos contratou, ninguém nos deu essa função, mas nós assumimos que nós somos os guarda-costas da mesa. Então nós impedimos as pessoas de chegarem à mesa. Tu podes, tu não podes. Tu não estás preparado, volta para o ano. Tu não estás bem vestido. Tu tens que orar mais. Tu não és espiritual. Eu sei o que é que tu andas a fazer na tua vida, não venhas à mesa. E nós somos assim guarda-costas assim, da mesa. Guardamos a mesa. Porque o Senhor precisa da nossa ajuda. Como se Ele precisasse. Também estou a ser irónico. O Senhor não precisa, o Senhor guarda a sua mesa. Outros de nós não nos atrevemos a chegar à mesa. Porque nós percebemos a nossa condição e olhamos para a nossa condição e pensamos, isso não é lugar para mim. Houve um irmão há muitos anos aqui na igreja. Ele deixou de congregar e ele disse assim, eu quando olho para vocês acreditam mesmo em Deus. Vocês levam isto mesmo a sério. Eu não levo isto assim a sério. Eu faço isto, eu sou isto, eu não sei o quê. Não. Então eu não posso estar mais aqui. A lógica da pessoa. Porque talvez nós não fomos tão competentes assim a explicar que não tem a ver com os nossos méritos. Não tem a ver com... Ninguém pagou para estar na mesa. Ninguém pagou. Ninguém que está na mesa pagou. O único que pagou foi o dono da mesa. Ele é que pagou tudo. Ele bancou tudo. E alguns de nós não nos temos atrevido a chegar à mesa. E chegar à mesa não é vir à igreja ao domingo. Chegar à mesa é ter intimidade com o Senhor. É nós abrirmos o nosso coração para Deus. Dizemos assim, olha, eu sou teu, eu quero receber daquilo que tu tens para me dar. Eu confio em ti. É isso que é chegar à mesa. E alguns de nós nos mantemos estrategicamente a uma distância de segurança da mesa.
por nós e pelos outros, porque nós não queremos dar trabalho às outras pessoas. Nós não queremos, eu vou ser uma peça, vou chegar à mesa, eu vou sujar aquilo tudo, alguém vai ter que limpar, eu não sei, eu vou dar trabalho, irmãos. Isto é a igreja dá sempre trabalho. Porquê? Porque nós estamos aqui, isso é assim que funciona. Então não tenhas medo de chegar à mesa. Não te preocupes, tu vais nos dar trabalho, nós vamos te dar trabalho também. É justo. Vai ser bem equilibrado, está bem? Vamos te dar trabalho também. Vais ter que exercer graça connosco também. E nós contigo, e está tudo bem. E eu gostaria que nós pudéssemos buscar ao Senhor através de louvor e de adoração. E nós escolhermos em que mesa é que nós vamos estar. Em que mesa é que nós vamos continuar a sentar? Se é numa mesa que nós é que criamos, porque toda a gente tem que estar numa mesa, nós é que criamos essa mesa e tem lá as nossas regras com as nossas pessoas, tudo bem? Ou se nós queremos vir para a mesa do Senhor, de uma vez por todas, se nós queremos vir para a mesa do Senhor, com tudo o que isso implica, e tem implicações, sim, é fácil entrar, é muito fácil entrar, é muito duro permanecer e só fica mais difícil. Porque nós somos transformados, não é só ficarmos lá. Há um caminho de santificação, há um caminho de mudança e transformação de vida. Sim, há sim. Não é para ficarmos iguais. Mas precisamos escolher. Precisamos de tomar uma decisão. Algumas casas aqui precisam de escolher isso também. Dizer, nós vamos confiar em quem? Vamos sentar em que mesa? Vamos nos alimentar do quê? O que é que vai ser a nossa prioridade? Como pessoas, como família, como igreja. E enquanto nós cantarmos esta canção, que ela declara que Cristo é o nosso fundamento, Cristo é o nosso sustento, que nós possamos fazer esta escolha, esta decisão, de dizer, se Cristo é o meu fundamento, eu vou-me sentar nessa mesa. Custa o que custar, venha o que vier. E às vezes custa muita coisa. Custa tanta coisa. Custa o que custar. Eu vou-me sentar nessa mesa. E às vezes o que custa mais não é algum bem material ou uma oportunidade de vida ou dinheiro. Isso também custa, também há isso. Às vezes o que custa mais é nós abandonarmos a nossa identidade. Dizemos assim, eu não sou mais um aleijado, um cego, um incapacitado, um imperfeito. Eu sou convidado da mesa. O próprio Deus me convida a estar à mesa. Isso é quem eu sou. E é a partir daqui que eu vou viver. É a partir desta visão que eu vou construir. É a partir daqui que eu vou me dar aos outros. Isso é o mais difícil. Então eu gostaria que nós pudéssemos nos entregar a este momento com o nosso coração aberto, com as luzes acesas e descobertas, a mostrarem-nos o caminho para a mesa do Senhor, que nós podemos trilhar, não por causa do nosso mérito, não por causa do mérito desta mensagem, mas por causa do sangue de Jesus, que pavimenta caminho, que cria passagem, para que todo aquele que nele crê possa passar e chegar até à mesa do Senhor. É aí que interessa estar, não estar nas nossas preferências, não estar nas nossas decisões, mas estar na mesa do Senhor, onde Ele dita as regras. Amém? O Senhor ricamente vos abençoe.